que é a sensação do medo? O medo é uma emoção. A emoção é uma resposta imediata para eventos ambientais ou pensamentos internos, que tem 3 componentes: processo fisiológico, resposta comportamental e sensação baseada na avaliação cognitiva da situação e interpretação dos estados corporais, segundo Gazzaniga. Para uma emoção ser primária, ela precisa preencher alguns requisitos, como ter neurônios próprios dessa emoção e manifestar uma expressão facial característica que se diferencie das outras. Por exemplo, é notável a diferença entre uma expressão de alegria e uma expressão de raiva. Além disso, ela precisa ter um fim evolutivo e funções adaptativas. As emoções primárias se configuram atualmente em 7, sendo elas a surpresa, nojo, alegria, tristeza, raiva, amor e medo. O medo aparece normalmente em situações que se originam na antecipação de dano físico ou psicológico, na vulnerabilidade a perigos ou na expectativa de que a capacidade de lidar com problemas não seja suficiente para as circunstâncias que estão para acontecer. Reeve, na sua obra A Motivação e Emoção, aponta que a percepção de não ter recursos suficientes para lidar com uma ameaça ou perigo é uma fonte de medo tão importante quanto qualquer característica objetiva da ameaça ou perigo em si. Então, o medo muitas vezes fala de uma vulnerabilidade percebida da pessoa ser vencida por uma ameaça ou perigo. Vimos que as emoções englobam 3 componentes. No caso do medo, alguns exemplos de processos fisiológicos que comumente acontecem são taquicardia, boca seca, tremor, palidez, sudorese, entre outros. Exemplos de resposta comportamental são olhos arregalados, boca escancarada, correr, entre outros. E é o componente da sensação baseada na avaliação cognitiva da situação e interpretação dos estados corporais que chegamos à conclusão: estou com medo. Como dito antes, por ser uma emoção primária, o medo tem como objetivo a sobrevivência e a autopreservação no meio. É inata porque é algo instintivo e universal por ser sentida por todas as espécies. Se não sentissem medo, animais não se esconderiam ou fugiriam de seus predadores, pondo em risco a sobrevivência das espécies. O medo também nos faz ponderar os riscos e as consequências que corremos se agirmos de determinada maneira. A reação de luta ou fuga é ativada pela descarga de epinefrina, mais conhecida como adrenalina, que ocorre no corpo. A adrenalina é um hormônio e também um neurotransmissor que nos prepara para enfrentar o perigo e serve para dar energia ao nosso corpo, fazendo uma maior irrigação de sangue nos músculos. Ela nos deixa em um estado de euforia e, com a ajuda da dopamina e da endorfina, outros neurotransmissores, ficamos anestesiados para enfrentar o perigo. Isso explica porque às vezes as pessoas se machucam em algum acidente e na hora dizem não ter sentido nada. Ao mesmo tempo, o medo ativa um estado de alerta em nossa mente, permitindo que tenhamos respostas rápidas. Os neurotransmissores atuam como mensageiros para o resto do corpo, e é a partir dessa junção de adrenalina, dopamina e endorfina que muitas pessoas sentem prazer em situações de risco, assim como os praticantes de esportes radicais, ou os que sentem prazer em ser assustados, como os fãs de filmes de terror. Outro hormônio presente na reação ao medo é o cortisol, conhecido por ser o hormônio do estresse. O cortisol que circula em nosso corpo transforma os ácidos graxos em energia, prontos para serem utilizados pelos músculos. Os hormônios liberados durante essa reação podem refletir uma série de respostas no corpo, como reduzir a atividade do estômago e dos intestinos, causando o famoso frio na barriga. A reação bioquímica do medo e de qualquer outra emoção é mediada pelo sistema límbico. O sistema límbico responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas e pelos impulsos básicos, como sexo, ira, prazer e sobrevivência. Aqui a gente vai usar um esquema do processo de da reação bioquímica no cérebro. Ela começa por um estímulo, que
Esse estímulo ele pode ser obtido a partir de algo físico ou mental, como uma interpretação, imaginação ou uma crença que gera uma resposta de alarme no organismo. Depois, o estímulo ele vai para o tálamo, que ele recebe as informações dos olhos, ouvidos, boca e pele, decidindo para onde enviar esses dados sensoriais obtidos. Após passar pelo tálamo, os estímulos processados eles podem seguir dois caminhos em direção à amígdala, a via principal pelo córtex e a via secundária, diretamente para a amígdala. A primeira opção é a de linha de pensamentos mais sofisticados, enquanto a segunda ela é acionada nos momentos de enfrentamento do perigo, pois ela é mais rápida e durante a luta ou fuga o que precisamos é economizar tempo. A via principal ela é utilizada nos momentos em que o perigo está um pouco mais afastado e podemos refletir sobre ele com calma. Nesse esquema, usaremos o exemplo da reação completa pela via principal. Na reação completa, o tálamo ele projeta aferências sensitivas e sensoriais para o córtex, que então faz com que ocorra a identificação do estímulo e planeje uma resposta elaborada para a situação. Depois, ela vai para o hipocampo, que é a região dedicada ao armazenamento de memória, que ajuda no controle do medo. Junto ao córtex pré-frontal, eles avaliam a ameaça e decidem se o medo é justificado ou não. Se eles decidirem que a resposta ao medo é exagerada, podem diminuir a atividade da amígdala. Então, a famosa amígdala, órgão essencial na explicação do medo. De acordo com Gazzaniga, ela processa o significado emocional dos estímulos e produz reações emocionais e comportamentais imediatas. Depois disso, vai para o hipotálamo essa informação. Ele secreta uma substância de resposta a emergências, a corticopina, que incita a reação de luta ou fuga. Depois de todo esse longo processo que ocorre em segundos dentro da nossa cabeça, a gente parte para a ação, que vai depender de cada pessoa e de cada situação. Falando um pouco mais sobre a amígdala, ela trabalha em conjunto com o córtex pré-frontal, parte do cérebro capaz de tomar decisões e fazer planejamentos de ideias de alta complexidade. Ela também tem a ajuda da ínsula, que é uma intérprete do cérebro traduzindo sons, cheiros ou sabores em emoções como nojo. Os sinais sensoriais permitem que a amígdala faça uma varredura de toda a experiência em busca de problemas. Ela funciona como um sistema de alarme para o cérebro. Ela prepara respostas para o corpo, respostas rápidas, ligando estímulos particulares com emoções particulares. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de altura sempre irá associar a emoção de medo ao estímulo de estar olhando para uma janela no 12º andar de um prédio. A amígdala vem do grego e significa amêndoa, por ser muito pequena e semelhante à semente. Além disso, ela é uma dupla de órgãos. Existe uma amígdala de cada lado do cérebro. Ela é sensível a expressões faciais e é por sua causa que reconhecemos quando alguém está triste ou com raiva. Pessoas com danos nesse órgão não conseguem mais identificar essas expressões em outras pessoas e não desenvolvem respostas de medo condicionado a objetos associados e objetos perigosos. Um exemplo de dano nessa estrutura foi a remoção cirúrgica para controlar sérios ataques em um rapaz que teve o efeito de desenvolver nele um completo desinteresse pelas pessoas e um alheamento. O jovem não conseguia mais reconhecer ninguém, nem mesmo a mãe. Sem a amígdala, se perde a identificação de sentimento e a perda de significados emocionais. O processamento da informação que viaja do tálamo diretamente para a amígdala são sempre os de sentimentos mais primitivos. E é nesse sentido que a emoção tem o poder de esmagar a racionalidade. É nesses momentos que ela prepara uma reação impulsiva e ansiosa em resposta à ameaça. Porém, ao mesmo tempo, o neocórtex, a parte racional do cérebro, está desenvolvendo uma resposta mais adequada. Durante a reação, quando percebemos que estamos com medo, ela envia sinais às células do tronco cerebral para que uma expressão de medo seja posta em nosso rosto. Enquanto isso, ela também faz com que fiquemos mais nervosos e assustados. Nossos músculos vão sendo paralisados, dentre outras respostas fisiológicas. Todas essas ações são coordenadas pelas nossas pequenas amêndoas. Conforme o exemplo retirado do artigo O Circuito Neural do Medo, quando alguém vê uma cobra, pode se sentir ameaçado e com medo. As vias visuais transmitem do tálamo para a amígdala a informação a respeito da cobra, que organiza uma resposta, tanto emocional quanto comportamental a respeito do perigo vivenciado. O papel do hipocampo num evento como esse é no aprendizado e na memorização do complexo cenário e do contexto em que foi feito o avistamento da cobra. Ele recebe a informação sensitiva principal junto a múltiplas outras informações sensitivas,
refletindo os aspectos mais complexos do ambiente, como as relações espaciais. Simplificando, o hipocampo pega todas as informações obtidas pelos estímulos sensoriais e soma tudo isso para criar uma memória vinculada a esse medo. O caso que mais comprova o papel do hipocampo na consolidação da memória é o de HM, um jovem que, para o controle de epilepsia, teve o hipocampo removido nos seus 2 hemisférios cerebrais. Assim, HM perdeu toda a sua capacidade de formar novas memórias, mas manteve todas as memórias anteriores a essa cirurgia. Então, o hipocampo é crucial no reconhecimento do rosto de uma colega de classe, mas é a amígdala que te informa que você não gosta dela. Dentro do processamento do medo, ocorre uma série de respostas do nosso corpo para essa situação. Exemplificaremos algumas delas a partir de agora. A frequência respiratória e a cardíaca aumentam, os vasos sanguíneos centrais ao redor dos órgãos vitais se dilatam para serem inundados com oxigênio e nutrientes, e os músculos são bombeados com sangue prontos para agir. Os músculos também ficam mais tensos, o que faz com que os pelos fiquem arrepiados. Quando o cabelo de um humano fica em pé, isso faz pouca diferença, mas para os animais mais peludos, isso os faz parecer maiores, a exemplo dos gatos. Metabolicamente, os níveis de glicose no sangue aumentam, fornecendo um estoque imediato de energia se tiver necessidade de ação. Da mesma forma, os níveis de cálcio e glóbulos brancos na corrente sanguínea aumentam. Algumas pessoas sofrem com a paralisação quando estão atormentadas pelo medo, e ela está associada a mecanismos neurais mesencefálicos, segundo experimentos feitos com ratos pelo Laboratório de Psicobiologia da USP. E qual é a utilidade do medo? Ainda segundo Reeve, as emoções são úteis por nos possibilitarem desenvolver estratégias de enfrentamento, que significa se preparar com uma resposta automática, imediata e historicamente bem-sucedida às tarefas fundamentais da vida. Todas as emoções em si são benéficas, porque dirigem a atenção e o comportamento para onde é necessário, segundo o contexto enfrentado. As emoções também cumprem funções sociais, como comunicar aos outros os nossos sentimentos, influenciar no modo como os outros nos tratam, promover a interação social, criar, manter e dissolver relacionamentos. O objetivo do medo está ligado à proteção e, por exemplo, ele nos dá energia e direcionamento para agir em frente a uma ameaça. De acordo com uma pesquisa feita em 2011 por uma psicóloga e uma médica pediatra, exposta no artigo Tenho Medo do Quê?, foi verificado se adolescentes de ambos os sexos referem o medo como uma emoção presente em suas vidas e quais são as causas desse medo. Foram avaliados 323 protocolos, sendo 184 deles, ou seja, 57% do total, composto por meninas. As idades variaram entre 10 a 19 anos, todos do município de São Paulo. Como conclusões, obteve-se que o medo esteve mais presente no sexo feminino e nos adolescentes mais velhos, além de as causas mais comuns serem associadas a animais. Conforme é dito no artigo, muitos medos são considerados próprios do desenvolvimento, exigindo do indivíduo que se adapte aos diversos estímulos estressantes do ciclo vital. Entretanto, muitos dos medos relatados eram esperados que fossem de fases anteriores à adolescência, demonstrando que talvez não tenha ocorrido uma superação deles, como o medo de animais que nunca estiveram em contato, tais como cobras e jacarés. As adolescentes do sexo feminino demonstraram maior associação ao medo. Isso decorre de as mulheres estarem mais suscetíveis à ansiedade desde a infância, em consequência de uma razão cultural, na qual as mulheres são educadas para serem menos assertivas, mais dependentes, além do fato de haver uma extrema violência contra mulheres em nosso país. Os mais velhos também apresentaram maior ocorrência desse medo, provavelmente devido ao momento em que estão vivendo, quando aumenta a cobrança por um trabalho ou se exige algumas responsabilidades. Pode ser que os sentimentos ligados ao crescimento e à autonomia sejam desviados para situações nas quais o medo seja aceitável e até esperado, como ficar sozinho, sair sozinho e andar sozinho de ônibus. Ao lado, tem uma amostra da recorrência dos medos em comum entre esses adolescentes,
sendo perceptível que os maiores números estão relacionados ao medo de de bichos asquerosos, como ratos e baratas, medo de cobra e medo de situações perigosas, de lugares perigosos ou lugares à noite, e assalto e assaltantes. Segundo a psicóloga Marina Reis Tebar, a diferença entre ansiedade e medo se configura da seguinte forma: a ansiedade é um estado de humor orientado para o futuro, caracterizado por sintomas corporais de tensão física e apreensão por uma situação que pode ou não ser real. Por isso, ela pode nos tornar mais atentos às possibilidades, nos fazendo antecipar as reações diante de uma situação ou ação, já que não somos capazes de prever ou controlar os eventos que estão por vir. O medo, por sua vez, geralmente se refere a um perigo imediato, a uma situação ou a um objeto bem definidos, com a função de proteger nossa integridade física, ou seja, é uma resposta biológica do nosso organismo e pode ser identificado como uma reação emocional intensa, acompanhado por uma onda de energia do sistema nervoso simpático que nos livra do perigo. É uma emoção relacionada à ansiedade. Medo e ansiedade, quando em excesso, dificultam a resposta biológica e emocional, causando reações que prejudicam a pessoa. Por isso, quadros de medo e ansiedade extremos devem ser avaliados e devidamente acompanhados. O medo e ansiedade em níveis patológicos podem desencadear transtornos de ansiedade como transtorno de pânico, agorafobia, fobias específicas e/ou social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, entre outros. Um tratamento psicológico que vem apresentando resultados eficazes na diminuição da ansiedade se baseia na terapia cognitivo-comportamental. A terapia comportamental tem como objetivos a modificação dos comportamentos relacionados com o medo e a evitação, e a diminuição da ativação fisiológica. Já a terapia cognitiva tem como objetivos a alteração dos conteúdos e dos processos cognitivos relacionados com o medo, as interpretações catastróficas e a atenção. A terapia cognitivo-comportamental para transtorno do pânico é uma alternativa que tem demonstrado boas respostas de curto e longo prazos, tanto para os sintomas centrais do pânico quanto para os sintomas residuais, podendo agir na prevenção de recaídas e em prolongar o intervalo entre elas. Segundo Manfro e outros, em um estudo de revisão da literatura, o tratamento breve com TCC está associado a altos índices de pacientes livres de pânico, 75%. A eficácia demonstrada nos estudos sugere que os resultados de TCC são melhores do que a farmacologia de longo prazo. 87% dos pacientes permanecem sem ataques após um ano e de 75% a 81%, 2 anos após a finalização de TCC breve. O tratamento de transtorno do pânico pode combinar intervenções farmacológicas e psicossociais. Sua duração vai depender da intensidade do transtorno, podendo variar de meses a anos. Reforçamos a importância de não se automedicar ou recorrer ao consumo de álcool ou outras drogas para aliviar os sintomas do pânico, tendo risco de agravá-los. Quanto ao tratamento das fobias específicas, é comum fazer uso de técnicas de exposição ao estímulo fóbico, em grupo ou individual, de maneira a produzir a extinção da reação exagerada de medo, como a dessensibilização progressiva, que é uma das formas de trabalhar com a exposição gradual ao estímulo.